Dizem que essa geração é obcecada por equilíbrio, mas quanto mais ela corre atrás disso, mais cansada, confusa e frustrada ela fica, e a pergunta que ninguém quer fazer é simples e desconfortável: e se esse equilíbrio que todo mundo vende simplesmente não existir do jeito que prometeram? Eu quero começar sendo honesto com você, porque eu também já acreditei nessa promessa elegante de uma vida perfeitamente ajustada, onde trabalho, amor, dinheiro, saúde mental e felicidade cabem em uma planilha bonita que alguém postou nas redes sociais. Todo dia somos bombardeados por mensagens dizendo que, se você não está equilibrado, o problema é seu, como se a vida fosse um jogo mal jogado por falta de disciplina emocional ou força de vontade suficiente. Eu vejo jovens exaustos tentando equilibrar carreira e propósito, dinheiro e prazer, razão e desejo, enquanto sentem culpa por nunca alcançar esse ponto mágico onde tudo finalmente se encaixa e o sofrimento desaparece. O que quase ninguém te conta é que essa ideia de equilíbrio virou um produto, e como todo produto bem vendido, ele nasce de uma dor real, mas oferece uma solução simplificada demais para um problema profundamente humano. Existe uma indústria inteira que lucra quando você acredita que está sempre em falta, que nunca faz o bastante, que nunca organiza direito a própria vida, e que precisa consumir mais um método para finalmente dar certo. Quando o equilíbrio vira um ideal absoluto, qualquer conflito interno passa a ser visto como fracasso, e qualquer crise deixa de ser parte do crescimento para se tornar um erro que precisa ser corrigido rapidamente. Eu percebo que muita gente não está buscando viver melhor, mas apenas sofrer menos, anestesiar o caos interno e eliminar tudo aquilo que incomoda, como se desconforto fosse sempre sinal de que algo está errado. Se você já sentiu que a vida exige demais e entrega pouco, se inscreve agora. Esse canal é para quem não aceita respostas prontas. Só que a vida real nunca funcionou como um manual de bem-estar, porque ela é feita de excessos, rupturas, escolhas difíceis e momentos em que tudo parece sair completamente do controle. Grandes mudanças quase nunca nascem do equilíbrio, mas do desequilíbrio, daquele instante em que algo quebra dentro de nós e nos obriga a repensar quem somos, o que queremos e para onde estamos indo. O problema é que ninguém posta sobre isso, porque não rende likes dizer que você se perdeu, errou feio ou tomou uma decisão que bagunçou tudo, mas que mesmo assim foi necessária. A narrativa dominante diz que você precisa manter tudo sob controle, quando na verdade muitas das coisas mais importantes da vida só aparecem quando o controle falha. Amor verdadeiro raramente é equilibrado, paixões não seguem horários, crises de identidade não respeitam planejamento financeiro, e desejos profundos não pedem licença à razão. Mesmo assim, seguimos tentando encaixar a vida em fórmulas prontas, acreditando que existe um jeito certo de viver que todos deveriam alcançar, como se fossemos peças idênticas de uma máquina. O resultado disso é uma geração ansiosa, sempre se sentindo atrasada, insuficiente ou quebrada, mesmo fazendo tudo o que disseram que era necessário para se organizar. Antes de continuar, se inscreve no canal se você sente que algo nesse mundo equilibrado não está funcionando para você. Eu não estou dizendo que equilíbrio é inútil, mas que transformá-lo no centro absoluto da existência cria uma armadilha silenciosa, onde viver vira apenas gerenciar sintomas. Quando o equilíbrio vira obsessão, a vida perde intensidade, risco e verdade, e você começa a viver mais preocupado em não cair do que em realmente caminhar. Talvez o grande erro esteja em tratar o desequilíbrio como inimigo, quando ele pode ser um sinal de que algo dentro de você está pedindo mudança, movimento ou coragem. O que ninguém ensina é que algumas fases da vida exigem descompasso, escolhas radicais e até perdas, porque só assim algo novo pode surgir no lugar do que já não funciona. E é exatamente aqui que a história começa a ficar desconfortável, porque se o equilíbrio não é o ponto de chegada, então precisamos falar sobre o que realmente vale a pena buscar, e isso muda tudo no próximo capítulo. Se você busca pensar por conta própria, e não só consumir fórmulas de vida perfeita, se inscreve agora e fica comigo até o final. Quando eu digo que o equilíbrio virou um fetiche moderno, eu estou falando de algo mais profundo do que simples organização de rotina, porque esse ideal passou a funcionar como uma promessa de salvação emocional para quem se sente perdido. O mercado do bem-estar percebeu cedo que jovens cansados são consumidores perfeitos, porque quem vive exausto está sempre disposto a comprar qualquer coisa que prometa controle, clareza e um pouco de paz. Cursos, livros, coaches, vídeos motivacionais e frases bonitas vendem a ideia de que existe um ponto exato onde tudo se estabiliza, como se a vida fosse um sistema que basta ajustar corretamente. O problema é que essa promessa nunca se cumpre, e quando ela falha, a culpa não recai sobre a promessa, mas sobre você, que passa a se sentir incompetente por não conseguir viver do jeito certo. Eu vejo jovens se perguntando o tempo todo por que continuam vazios mesmo seguindo todas as regras, acordando cedo, produzindo mais, cuidando do corpo, controlando emoções e evitando conflitos. Essa obsessão pelo equilíbrio cria uma vigilância constante sobre si mesmo, onde cada emoção fora do lugar vira um defeito e cada dúvida se transforma em sinal de fracasso pessoal.
Aos poucos, viver deixa de ser experiência e vira desempenho, como se você estivesse sempre sendo avaliado por uma plateia invisível que espera estabilidade, maturidade e autocontrole o tempo todo. Só que ninguém cresce de verdade sob vigilância permanente, porque a transformação exige momentos de confusão, de exagero e até de escolhas que parecem erradas quando vistas de fora. O discurso do equilíbrio ignora algo essencial. A vida não acontece em linha reta, ela acontece em ondas, com fases de expansão, recolhimento, caos e reconstrução. Quando alguém te diz que você precisa estar equilibrado o tempo todo, essa pessoa está basicamente dizendo que você não tem o direito de atravessar crises profundas. Mas é justamente nas crises que surgem as perguntas mais importantes, aquelas que não aparecem quando tudo está confortável e funcionando dentro do esperado. Eu já percebi que muitas pessoas não estão vivendo menos conflito porque são equilibradas, mas porque estão evitando qualquer coisa que possa desestabilizá-las. Evitam amores intensos, decisões ousadas, mudanças de rota e até sonhos grandes demais, tudo em nome de uma estabilidade que, no fundo, funciona mais como medo disfarçado de maturidade. Esse tipo de equilíbrio não liberta, ele anestesia, porque troca intensidade por segurança emocional e profundidade por previsibilidade. O curioso é que, mesmo evitando riscos, a ansiedade continua ali, porque o vazio não nasce do excesso de caos, mas da falta de sentido. Nenhuma planilha emocional resolve o fato de que somos seres contraditórios, desejantes e imperfeitos, tentando construir algo significativo num mundo instável. Quanto mais tentamos eliminar o desequilíbrio, mais nos afastamos de quem realmente somos, porque a identidade se forma no atrito, não na neutralidade. Talvez o erro não seja buscar equilíbrio, mas achar que ele é permanente, fixo e obrigatório em todas as fases da vida. Algumas etapas exigem foco extremo, outras pedem abandono, outras pedem coragem para perder coisas que antes pareciam essenciais. E quando a gente entende isso, começa a surgir uma pergunta perigosa, que quase ninguém quer encarar, sobre o papel do sofrimento e do excesso na construção de quem nos tornamos, e é isso que eu vou explorar na próxima parte. Eu quero falar agora sobre algo que incomoda muito quando tocamos nesse assunto, porque fomos treinados a fugir disso o tempo todo, que é a ideia de que o sofrimento e o excesso não são falhas do sistema, mas partes estruturais da experiência humana. A geração atual foi educada para acreditar que sentir demais é um problema, que se apegar demais é imaturidade, que trabalhar demais é desespero e que querer demais é sinal de desequilíbrio emocional. Só que todas as grandes viradas da vida quase sempre nascem exatamente desses demais que tentamos cortar, esconder ou medicar antes mesmo de entender o que estão tentando nos dizer. Eu já percebi que ninguém muda porque está confortável, ninguém se reinventa porque tudo está funcionando bem, ninguém questiona a própria vida quando está perfeitamente ajustado. É o incômodo que empurra, é a dor que força movimento, é o desequilíbrio que quebra a ilusão de que dá para viver no piloto automático para sempre. Mesmo assim, somos ensinados a tratar qualquer crise como algo que precisa ser eliminado rapidamente, como se sentir perdido fosse um erro e não uma etapa inevitável do crescimento. A verdade é que muita gente não está deprimida, está apenas vivendo uma vida que não faz mais sentido, mas tenta resolver isso com técnicas de equilíbrio em vez de enfrentar a raiz do problema. Quando você tenta equilibrar uma vida vazia, o máximo que consegue é um vazio organizado, silencioso e socialmente aceitável. O discurso do equilíbrio raramente pergunta se você está vivendo a vida que deseja, ele só pergunta se você está conseguindo dar conta da vida que escolheu ou que escolheram por você. E é aqui que tudo começa a ficar mais sério, porque o desequilíbrio muitas vezes aparece como um aviso de que você está traindo a si mesmo a tempo demais. Ansiedade, frustração e esgotamento nem sempre são sinais de fraqueza, mas respostas naturais a uma existência que perdeu coerência interna. Só que admitir isso exige coragem, porque é mais fácil ajustar hábitos do que questionar escolhas profundas sobre carreira, relacionamentos, dinheiro e expectativas alheias. O equilíbrio vende a ideia de manutenção, enquanto o desequilíbrio aponta para a transformação, e transformar sempre custa mais do que manter. É por isso que tanta gente prefere ficar cansada a ficar confusa, porque a confusão obriga a repensar tudo, inclusive a imagem que você construiu de si mesmo. Eu conheço pessoas extremamente equilibradas que nunca arriscaram nada que realmente importasse, nunca se entregaram de verdade e nunca bancaram as consequências de um desejo autêntico. E conheço pessoas profundamente desequilibradas em certos períodos que, justamente por isso, encontraram um caminho mais verdadeiro depois do caos. Isso não significa glorificar o sofrimento, mas entender que tentar eliminá-lo completamente é eliminar junto a possibilidade de mudança real. O problema não é perder o equilíbrio. O problema é nunca se permitir perder o equilíbrio por medo de sair do roteiro esperado. Porque quando você nunca cai, também nunca descobre até onde pode ir, quem realmente é e o que vale a pena sustentar quando tudo treme. E quando essa ficha começa a cair, surge um conflito ainda maior entre desejo e razão, entre segurança e verdade,
e é exatamente esse conflito que eu vou aprofundar na próxima parte. Quando eu falo desse conflito entre desejo e razão, eu estou tocando num ponto que essa geração tenta resolver com frases prontas, mas que na prática nunca se resolve sem dor, porque desejar quase sempre significa bagunçar aquilo que parecia seguro. A razão pede estabilidade, previsibilidade e controle, enquanto o desejo empurra para o risco, para o excesso e para escolhas que não cabem em justificativas lógicas facilmente explicáveis. O discurso do equilíbrio tenta colocar esses dois lados para conversar como se fossem parceiros tranquilos, mas na vida real eles entram em choque, disputam espaço e exigem decisões que deixam marcas. Eu vejo jovens extremamente racionais sufocando desejos profundos em nome de uma vida organizada, enquanto outros seguem apenas o impulso e depois se culpam por não conseguirem sustentar as consequências. O problema não está em nenhum dos lados isoladamente, mas na fantasia de que dá para harmonizar tudo sem perdas, como se toda escolha pudesse ser neutra e irreversível. Toda vez que você escolhe algo de verdade, você desequilibra outra área da vida, e isso não é erro, é o preço inevitável de existir como alguém singular. Amar alguém de verdade desequilibra rotinas, prioridades e planos, assim como escolher uma carreira exige abrir mão de outras versões possíveis de si mesmo. Só que ninguém gosta de falar sobre perdas, porque o marketing do equilíbrio vende apenas ganhos, crescimento contínuo e satisfação constante. A razão tenta te convencer de que existe um caminho mais seguro, enquanto o desejo sussurra que esse caminho talvez não seja seu. Ignorar o desejo pode até manter a vida funcionando, mas lentamente vai drenando sentido, energia e presença, até que tudo vira obrigação. Por outro lado, seguir o desejo sem assumir responsabilidade também gera vazio, porque a intensidade sem compromisso se transforma em dispersão. O equilíbrio promete resolver esse dilema, mas na prática apenas empurra decisões difíceis para depois, criando a ilusão de que dá para agradar todos os lados ao mesmo tempo. Eu aprendi que amadurecer não é equilibrar tudo, mas escolher quais desequilíbrios você está disposto a sustentar sem se destruir. Algumas pessoas escolhem o desequilíbrio da carreira intensa, outras o desequilíbrio do amor, outras o da liberdade, e nenhuma dessas escolhas vem sem custo. O erro está em achar que existe uma escolha limpa, sem conflito interno, sem noites mal dormidas ou sem dúvidas profundas. A vida não pede equilíbrio perfeito, ela pede posicionamento, e se posicionar significa aceitar que algo dentro de você vai reclamar. Quanto mais você tenta calar esse conflito com técnicas de autoajuda, mais ele volta em forma de ansiedade, irritação ou sensação de estar vivendo errado. Talvez a questão não seja como equilibrar desejo e razão, mas como escutar os dois sem mentir para si mesmo sobre o que realmente importa. Porque quando você começa a escutar de verdade, percebe que algumas estruturas da sua vida não aguentam mais ser mantidas do jeito que estão. E é exatamente quando essas estruturas começam a rachar que entram em cena escolhas sobre dinheiro, carreira e status, que parecem práticas, mas escondem dilemas muito mais profundos, e é isso que eu vou expor na próxima parte. Quando o assunto vira dinheiro e carreira, o discurso do equilíbrio ganha um tom ainda mais sedutor, porque ele promete segurança sem sofrimento, crescimento sem risco e sucesso sem conflito interno. Eu vejo jovens tentando construir uma vida financeiramente estável enquanto carregam um peso constante de culpa por nunca sentirem que estão fazendo o suficiente ou escolhendo o caminho certo. A ideia vendida é simples: trabalhe com o que ama, ganhe bem, tenha tempo livre, cuide da saúde mental e ainda seja feliz, como se essas coisas sempre andassem juntas sem tensão. Só que a realidade quase nunca funciona assim, porque toda escolha profissional exige renúncias que não aparecem nos vídeos motivacionais. Algumas carreiras exigem tempo excessivo, outras exigem abrir mão de dinheiro, outras pedem exposição emocional, e todas cobram algo em troca. O problema é que essa geração foi ensinada a tratar qualquer desconforto profissional como sinal de que está no caminho errado. Assim, ao primeiro sinal de cansaço, frustração ou dúvida, surge a sensação de fracasso, mesmo quando esse desconforto faz parte natural de um processo de construção. O equilíbrio promete uma carreira sem desgaste, mas toda construção real desgasta, testa limites e exige períodos de entrega quase obsessiva. Ninguém se aprofunda de verdade em nada vivendo sempre no meio termo, porque profundidade exige foco intenso e, muitas vezes, desequilíbrio. Eu não estou defendendo exploração ou burnout permanente, mas mostrando que a ideia de crescimento sem tensão é uma ilusão confortável. Quando você tenta equilibrar tudo o tempo todo, acaba não se entregando completamente a nada, e isso gera uma sensação constante de mediocridade silenciosa. O dinheiro, então, vira outro campo de culpa, porque ou você ganha pouco e se sente inseguro, ou ganha mais e se sente vazio por ter sacrificado outras áreas da vida. O discurso do equilíbrio transforma essas contradições em falhas individuais, quando na verdade são dilemas estruturais da vida adulta. Pouca gente fala que construir algo relevante quase sempre exige períodos de desequilíbrio financeiro, emocional ou social.
O problema é que ninguém quer assumir isso publicamente, porque quebra a fantasia de que existe um caminho ideal e replicável para todos. Eu vejo jovens mudando de rota o tempo todo, não por coragem, mas por medo de sustentar qualquer desconforto por tempo suficiente para ver o que ele poderia se tornar. O equilíbrio, nesse caso, vira uma desculpa elegante para desistências prematuras, disfarçadas de autocuidado. Cuidar de si não é evitar todo esforço, mas saber por que você está se esforçando e o que vale a pena suportar temporariamente. Algumas escolhas profissionais só fazem sentido quando você aceita um período de instabilidade como parte do processo, e isso não te torna irresponsável, te torna humano. E quando carreira e dinheiro deixam de ser apenas escolhas práticas, eles se misturam com amor, família e relações, criando conflitos ainda mais delicados que quase ninguém ensina a atravessar, e é isso que eu vou trazer na próxima parte. Quando a conversa chega em amor, relações e família, a ilusão do equilíbrio começa a desmoronar de vez, porque não existe vínculo profundo que não desorganize alguma parte da sua vida. Eu vejo jovens tentando viver relacionamentos intensos, mas com medo de se envolver demais, porque aprenderam que perder o controle emocional é sinal de fraqueza. O discurso do equilíbrio ensina a amar com moderação, a se entregar com cautela e a sentir apenas o que é seguro, como se o amor pudesse ser gerenciado sem riscos. Só que amar alguém de verdade quase sempre bagunça horários, prioridades, planos de carreira e até a imagem que você tem de si mesmo. O problema é que essa geração foi ensinada a tratar qualquer sofrimento amoroso como prova de que o relacionamento não vale a pena. Assim, ao menor sinal de conflito, dúvida ou dor, surge a vontade de sair, se proteger e recomeçar, em vez de atravessar o desconforto necessário para amadurecer. O equilíbrio promete relações sem crises, mas relações sem crises costumam ser rasas, porque profundidade nasce do atrito e da diferença. Eu percebo que muita gente não quer construir vínculos, quer apenas experiências afetivas que não comprometam demais sua liberdade emocional. O medo não é amar, é se desequilibrar por alguém e descobrir que algumas escolhas passam a não ser mais só sobre você. Família também entra nesse jogo, porque crescer significa rever papéis, romper expectativas e, muitas vezes, decepcionar pessoas que você ama. O equilíbrio vende a ideia de que dá para agradar todo mundo e ainda ser fiel a si mesmo, mas isso raramente acontece na prática. Escolher um caminho próprio quase sempre gera conflito familiar, culpa e sensação de ingratidão, mesmo quando essa escolha é necessária para sobreviver emocionalmente. O desejo de equilíbrio transforma esses conflitos em algo que precisa ser evitado, quando na verdade eles fazem parte do processo de individuação. Eu já vi pessoas permanecerem em relações mornas, casamentos vazios e acordos familiares sufocantes apenas para manter uma aparência de estabilidade. O custo disso é alto, porque viver sem verdade cria ressentimento silencioso e uma sensação constante de estar traindo a própria história. Relações reais exigem negociação, frustração, paciência e, muitas vezes, abrir mão da fantasia de que tudo pode ser leve o tempo todo. Isso não significa normalizar sofrimento abusivo, mas reconhecer que conflito não é sinônimo de erro, é sinal de encontro entre diferenças reais. O equilíbrio, quando mal compreendido, vira fuga da intimidade, porque a intimidade sempre expõe fragilidades e zonas de descontrole. Amar, construir família ou escolher ficar sozinho são decisões que carregam desequilíbrios próprios, e fugir disso é fugir da responsabilidade de escolher. E quando essas escolhas começam a pesar, surge uma pergunta inevitável sobre identidade, sentido e quem você está se tornando ao tentar manter tudo estável, e é exatamente isso que eu vou aprofundar na próxima parte. Em algum momento, depois de tantas tentativas de manter tudo sob controle, surge uma pergunta silenciosa que não fala de equilíbrio, mas de identidade, porque você começa a se perguntar quem está se tornando ao tentar sustentar uma vida estável demais. Eu percebo que muita gente não está perdida por falta de direção, mas por excesso de adaptação, por ter moldado a própria vida tantas vezes para caber no que era esperado que já não sabe mais o que deseja de verdade. O equilíbrio, nesse ponto, deixa de ser uma ferramenta e vira um molde, algo que define como você deve sentir, agir e até sonhar. Quando você vive tempo demais tentando se ajustar, começa a confundir maturidade com silêncio interno e autocontrole com apagamento de si mesmo. A identidade não se constrói na neutralidade, ela se constrói nas escolhas que doem, nas decisões que excluem outras possibilidades e nos conflitos que revelam prioridades reais. Eu vejo jovens dizendo que não sabem quem são, mas na verdade sabem muito bem quem não podem ser se quiserem continuar equilibrados aos olhos dos outros. A busca constante por estabilidade cria um medo profundo de se comprometer com qualquer versão mais intensa de si mesmo. Tudo precisa ser reversível, temporário e controlável, porque assumir uma identidade clara significa aceitar perdas definitivas. O problema é que sem assumir perdas, você também não assume profundidade, e a vida vira uma sequência de ensaios que nunca viram estreia.
O discurso do equilíbrio ensina a evitar extremos, mas muitas vezes o que chamamos de extremo é apenas aquilo que ainda não tivemos coragem de sustentar. Eu já percebi que muita gente confunde paz com ausência de conflito, quando na verdade a paz que vale a pena só aparece depois que você atravessa conflitos importantes. A identidade se fortalece quando você suporta o desconforto de ser fiel a si mesmo quando isso desorganiza relações, planos e expectativas. Isso gera culpa, medo e solidão em alguns momentos, mas também gera presença, coerência e uma sensação rara de estar vivendo a própria vida. O equilíbrio promete pertencimento social, enquanto a autenticidade cobra isolamento temporário e incompreensão. É por isso que tanta gente prefere se manter ajustada do que se tornar inteira, porque ser inteiro exige pagar um preço emocional alto. A questão não é eliminar o medo de se desequilibrar, mas decidir por quais verdades você aceita se desequilibrar. Quando você não escolhe isso conscientemente, acaba se desequilibrando por expectativas alheias, cobranças externas e ideais que não são seus. A busca cega por equilíbrio acaba te afastando da pergunta mais importante, que não é como viver melhor, mas como viver de forma verdadeira. E essa pergunta não tem resposta confortável, porque ela exige ruptura, revisão de valores e abandono de algumas certezas antigas. Quando essa ruptura começa, a sensação de vazio aumenta antes de diminuir, e é nesse ponto crítico que muitos recuam, e é exatamente sobre esse vazio que eu vou falar na próxima parte. Esse vazio que aparece quando antigas certezas caem não é sinal de fracasso, mas de transição, só que quase ninguém ensina a atravessar esse momento sem tentar preenchê-lo imediatamente com qualquer coisa. Eu vejo muita gente sentindo esse vazio e correndo para restaurar o equilíbrio o mais rápido possível, como se ficar sem respostas fosse perigoso demais para ser suportado. O problema é que esse vazio não é ausência de sentido, é espaço, e espaço assusta porque não vem com instruções claras. Quando você abandona uma vida que parecia organizada, mas já não fazia sentido, o primeiro sentimento não é liberdade, é desorientação. E a cultura do equilíbrio não tolera desorientação, porque ela exige clareza constante, metas definidas e uma narrativa coerente o tempo todo. Eu já percebi que muitos jovens pulam de método em método não porque são curiosos, mas porque não suportam ficar tempo suficiente sem saber quem são. O vazio vira inimigo, quando na verdade ele pode ser o único lugar onde algo novo realmente nasce. É nesse espaço desconfortável que desejos mais autênticos começam a aparecer, não aqueles moldados pelo mercado ou pelas expectativas sociais. Só que esses desejos costumam ser confusos, contraditórios e difíceis de explicar, e por isso são rapidamente descartados em nome da estabilidade. O equilíbrio promete respostas rápidas, enquanto o vazio exige escuta, paciência e uma certa coragem de não se definir imediatamente. Eu entendi, com o tempo, que tentar preencher o vazio rápido demais é uma forma sofisticada de fugir de si mesmo. Algumas perguntas só amadurecem no silêncio, longe da pressão de parecer resolvido ou emocionalmente organizado. Quando você se permite ficar nesse lugar instável, começa a perceber quais partes da sua vida eram apenas hábito e quais ainda têm vida. O vazio expõe relações frágeis, escolhas automáticas e valores que você nunca questionou de verdade. Isso dói, porque desmonta narrativas confortáveis sobre quem você achava que era e para onde estava indo. O equilíbrio tenta reconstruir essas narrativas rapidamente, colando pedaços antigos para restaurar uma sensação falsa de continuidade. Mas às vezes a continuidade precisa ser quebrada para que algo mais honesto possa surgir no lugar. O vazio não pede pressa, ele pede presença, e isso é exatamente o oposto do que nos ensinaram a fazer. Ficar nesse estado por tempo suficiente transforma o medo em clareza, mas uma clareza diferente, menos perfeita e mais viva. E quando essa clareza começa a aparecer, surge a possibilidade de redefinir o que realmente significa viver bem, não como equilíbrio, mas como escolha consciente, e é isso que eu vou desenvolver na próxima parte. Quando eu começo a falar em redefinir o que é viver bem, eu preciso deixar claro que isso não tem nada a ver com encontrar um ponto mágico de estabilidade onde tudo finalmente se resolve. Viver bem, do jeito que eu entendo hoje, é aprender a escolher conflitos que façam sentido, em vez de tentar eliminar todos eles em nome de uma paz artificial. A ideia de equilíbrio vem de uma vida sem atrito, mas uma vida sem atrito também é uma vida sem direção clara. Eu percebi que as pessoas que mais admiro não são as mais equilibradas, mas as mais comprometidas com algo que consideram verdadeiro. Elas não vivem em harmonia constante, vivem em coerência, e isso é muito diferente. Coerência significa alinhar escolhas com valores, mesmo quando isso desorganiza áreas importantes da vida. O equilíbrio busca estabilidade emocional, enquanto a coerência busca sentido existencial. E sentido quase sempre cobra um preço, seja em conforto, segurança ou aprovação social. Essa geração foi ensinada a evitar qualquer coisa que cause desconforto prolongado,
Mas quase tudo que vale a pena exige atravessar períodos longos de incerteza. Quando você escolhe um caminho com sentido, a ansiedade não desaparece, ela muda de lugar. Ela deixa de ser uma angústia difusa e passa a ser tensão criativa, aquela sensação de estar se arriscando por algo que importa. O equilíbrio tenta reduzir a vida ao mínimo denominador comum do sofrimento, enquanto o sentido expande a vida mesmo com sofrimento presente. Eu não estou dizendo que devemos buscar dor, mas aceitar que ela faz parte de qualquer construção significativa. O problema é quando você sofre sem saber por quê, apenas tentando manter uma vida que não conversa mais com quem você é. Escolher viver com sentido é escolher um tipo específico de desequilíbrio, aquele que você aceita sustentar porque reconhece o valor do que está construindo. Isso exige abrir mão da fantasia de controle total e aceitar que algumas áreas da vida ficarão mais instáveis do que outras. Carreira, amor, identidade e liberdade raramente crescem juntas no mesmo ritmo, e tentar forçar isso gera frustração constante. A maturidade não está em equilibrar tudo, mas em saber onde colocar energia agora, sabendo que outras partes vão ficar para depois. Quando você aceita isso, a comparação com os outros perde força, porque cada vida passa a obedecer a um ritmo próprio. E quando a comparação cai, surge espaço para uma última pergunta fundamental sobre o que realmente significa amadurecer, e é com isso que eu encerro na próxima parte. Quando eu penso em amadurecer de verdade, eu não penso em alguém calmo, organizado e emocionalmente estável o tempo todo, mas em alguém que parou de fugir das próprias escolhas. Amadurecer não é eliminar o caos, é aprender a dialogar com ele sem se perder completamente. A obsessão pelo equilíbrio ensinou essa geração a tratar qualquer instabilidade como ameaça, quando ela pode ser apenas sinal de vida em movimento. Eu acredito que crescer é aceitar que algumas fases vão ser desorganizadas, intensas e até desconfortáveis, e que isso não significa que você está falhando. O equilíbrio pode ser um apoio temporário, mas nunca deve ser o centro absoluto da existência. Quando ele vira o objetivo final, a vida se transforma numa tentativa constante de manutenção, e não de criação. Criar uma vida exige coragem para sustentar dúvidas, conflitos e decisões que não vêm com garantia de felicidade imediata. Eu vejo jovens se cobrando demais por não estarem bem o tempo todo, quando na verdade estão apenas atravessando fases que pedem adaptação e não correção. A vida não pede perfeição emocional, pede presença, responsabilidade e honestidade consigo mesmo. Isso significa assumir quando algo não faz mais sentido, mesmo que abandonar esse algo desorganize tudo por um tempo. O medo do desequilíbrio mantém muitas pessoas presas em vidas pequenas, previsíveis e silenciosamente frustrantes. Questionar o ideal de equilíbrio não é um convite ao caos, mas um convite à consciência. Consciência de que viver bem não é estar sempre bem, mas estar inteiro no que se vive. Essa geração não precisa de mais fórmulas, precisa de mais permissão para errar, mudar e sentir profundamente. O equilíbrio prometeu segurança, mas a segurança absoluta cobra o preço da estagnação. O que faz uma vida valer a pena não é o quanto ela foi controlada, mas o quanto ela foi vivida com verdade. Talvez o maior ato de maturidade seja parar de buscar a vida ideal e começar a sustentar a vida real. Uma vida com contradições, excessos temporários, escolhas difíceis e aprendizados lentos. Quando você aceita isso, a ansiedade diminui não porque tudo está equilibrado, mas porque você parou de lutar contra quem você é. E talvez seja exatamente aí, nesse lugar imperfeito e instável, que a vida finalmente começa a fazer sentido.